Vamos entrar na higienização, né? A higienização é uma das rotinas operacionais mais críticas em uma indústria de alimentos e representa um grande desafio, tá? Porque qualquer descuido nesse processo, ele vai resultar em uma série de prejuízos, né? Como contaminação no alimento e risco à saúde do consumidor. Então, a gente tem necessidades de fazer programas de higienização rigorosos, né? Porque a gente pode ocasionar risco à saúde, então a gente precisa ter mais controle dessa etapa. E isso pode ser diversos fatores, como o desenvolvimento de novos produtos, avanços tecnológicos nesse processamento, maiores exigências do mercado, consumidor com mais critério, né, sabendo, né, os riscos, sabendo, querendo também ter um produto com higiene, né, e também evitar contaminação microbiológica. Também, né, por bolores, né, porque a falha de higienização vem muito focado em micro-organismos indicadores, né, que vai estar fazendo ali a deteriorização do seu produto. Então, na indústria de alimentos, a higienização vai incluir as etapas de limpeza e sanitização nas superfícies de alimentos, ambientes de processamento, equipamentos e utensílios, manipuladores e ar do ambiente de processamento. Então, a limpeza ela tem como objetivo principal é a remoção do resíduo orgânico e mineral aderido às superfícies, constituído principalmente por carboidrato, proteína, gorduras e sais minerais. Já a sanitização, ela tem como objetivo eliminar os micro-organismos patogênicos, reduzindo o número de micro-organismos alteradores no níveis considerados seguros. Então, primeiro eu faço a remoção, a pré-lavagem, a aplicação desse detergente e o enxágue. Essa etapa é denominada como uma etapa de limpeza. Depois eu faço a sanitização e o enxágue. Esses dois processos juntos, eu posso denominar e chamar de higienização. O porquê eu não posso aplicar direto a sanitização? Porque esse sanitizante, se eu não fizer uma limpeza e remoção desses resíduos, esse produto químico ele vai fazer uma reação com a matéria orgânica. E ele não vai reduzir os números de micro-organismos. E ele não vai eliminar micro-organismos patogênicos. Porque a reação dele vai ser com resíduo orgânico. Ele vai destruir proteína, carboidrato, gordura dos resíduos que ficaram. Então, eu preciso fazer essa limpeza para depois fazer a sanitização, para ela ser eficaz. Se eu faço só a sanitização, eu só estou jogando material de limpeza fora. Então, eu preciso fazer a limpeza para depois eu fazer a sanitização. São 6 fatores que vão influenciar na higienização, né? Antes de adotar um determinado procedimento de higienização, o ponto de partida é levar em conta os fatores que vão influenciar a higienização e a legislação. Então, a gente vai olhar esses 6 fatores. Fator um: tipo de superfícies utilizada no processo de alimento. Então, qual é o tipo de superfície que eu estou lidando? Eu estou falando de um aço inoxidável, eu vou trabalhar com um tipo de limpeza. Se eu estou falando de uma bancada de polietileno ou polipropileno, eu vou trabalhar com outro tipo de material de limpeza. Se eu estou falando de um aço, eu vou trabalhar de outra forma. Por quê? Esses materiais, eles têm uma porosidade diferente, que pode permitir o crescimento microbiano, originando esse processo de adesão. Ela vai ali se aderir e vai fazer a formação de biofilme se a gente não fizer o processo de higienização correto. A segunda etapa é qual é a matéria-prima que eu vou utilizar em cima dessas superfícies, né? Quais são os tipos de material orgânico que eu vou colocar ali e pode ficar presentes ali, né? Vai fazer acúmulo de resíduo, né? Então é um processo produtivo que vai acumular resíduos que podem ser orgânicos ou minerais. Então essa matéria orgânica, ela vai possuir características e eu tenho que ver a melhor forma de tirar, de ter facilidade de remover. Então, no processo de quando eu for montar esse processo de higienização, eu preciso ver, ali eu vou usar o quê? Qual matéria-prima que eu vou utilizar? Quais são as matérias orgânicas que vão ficar ali? Para eu definir também quais são os tipos de materiais. A qualidade da água, né, eu preciso ver qual é o tipo da água que eu estou usando, né, quais são os riscos também que eu estou colocando, porque a água,
ela não for tratada corretamente, ela vai trazer diversos riscos, principalmente de alguns micro-organismos, tá? Mas também influencia no resultado final, né? Devido à sua dureza, devido ao seu pH, devido ao teor de cloro, a teor de ferro, né? Que eu posso estar trazendo materiais pesados no meu processo. Então, muitas impurezas químicas podem estar dissolvidas na água, formando depósitos, incrustações, eu posso corroer o meu material. Então, se eu for limpar uma máquina, eu posso trazer uma corrosão, ela vai começar a trazer mais porosidade, trazendo mais riscos. Então, um exemplo aí para vocês em figuras: o primeiro eu vejo um aço inox, o segundo eu já vejo mármore. Então, já vejo que tem porosidade diferente, né? E aí, são formas de higienização diferentes. As formas de queijo, né? Tem uma incrustação por minerais. Então, eu tenho que ver qual é o tipo de higienização que eu vou fazer para tirar esses minerais. O tipo de água. A água, numa água normal, ela vai fazer espuma. Já numa água dura, eu não vou fazer tanta espuma. Então, a qualidade da água ela vai interferir no desenvolvimento do meu tipo no meu detergente, no meu produto químico. O próximo passo, né, que é o quarto, é o tipo de detergente, né? Cada detergente ele vai ser apropriado para cada tipo de procedimento dentro de uma. Porque ele vai ser eficiente para a condição de uso, para onde eu vou utilizar, para eu não ter danificação do meu equipamento, para eu não corroer, para eu não afetar as características sensoriais, para eu poder remover de forma segura todo o resíduo. Então, também trazer segurança para esse manuseio. Então, a gente tem 3 grupos que a gente trabalha com maior, mais frequente dentro da indústria. São os detergentes alcalinos, os detergentes ácidos e os solventes. E eles têm as características de seus exemplos. Então, eu vou utilizar o detergente alcalino, ele é mais utilizado para uma limpeza manual, né? O carbonato de sódio, ele tem uma maior facilidade. Já o detergente ácido, eu vou utilizar para outros tipos de processamentos, para equipamentos, como uma caldeira, para limpar. Já um solvente, eu vou utilizar se eu vou trabalhar com óleo, com gordura lubrificante. Então, o solvente ele vai ser mais presente, talvez, na manutenção. E aí eu tenho que ver se esse solvente é de grau alimentício, tá? Precisa ter essa atenção. Então, eu tenho grupos para determinados tipos de material, de matéria orgânica, de equipamentos. Eu tenho que analisar. Na hora de eu fazer meu procedimento de higienização, eu saber qual é o tipo de detergente que eu vou utilizar. Tipos de detergente, a gente também tem que verificar a concentração, né? Que vai exercer a função do produto utilizado, a concentração específica, né, que é correta para garantir a eficácia da ação química, a temperatura para acelerar as reações químicas, tempo, né, é uma função, outro parâmetro particular, né, o tempo de contato ele vai ser o suficiente para ser eficaz. O tempo de contato que eu preciso ter, né? Ação mecânica para retirar, para eu evitar que forme biofilme. A próxima etapa, né, é o tipo de sanitizante. A sanitização ela vai complementar, né, o procedimento de higienização, como eu falei anteriormente, assegurando a qualidade microbiológica dessa superfície. Então, ela vai ter que ser, ela vai ser realizada de preferência antes do uso do equipamento, depois das etapas de limpeza, né? Então, que nisso ele vai eliminar e vai prevenir a multiplicação de micro-organismos indesejáveis, né? E essa etapa, ela visa a eliminação de micro-organismos patogênicos, reduzindo e alterando os níveis, atendendo às especificações previamente propostas na legislação. Então, o uso do detergente vai diminuir a contaminação microbiológica, mas há necessidade de aplicação de sanitizante para garantirmos efetivamente que a gente vai diminuir a contagem. Se caso tiver qualquer micro-organismo, a gente fazer a redução dessa contagem.
Então, os tipos de sanitizantes também é divididos por grupos, que pode ser o cloro e compostos dos cloros. Ele é mais utilizados, né? São bons antibacterianos, não deixam sabores no produto, se usados em concentrações adequadas, eles são baratos, são ineficientes na presença de alguns produtos orgânicos, então é necessário retirar qualquer matéria orgânica para não ter essa reação, tá? Mais conhecidos são o hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio, né? Compostos de iodo é usado em combinações com agentes de limpeza ácido, pouco tempo de contato na superfície já elimina várias uma gama de bactérias, são inativos também porque reagem na presença de material orgânico. E também temos o composto de harmônio, né? O cartenário tem uma boa capacidade de higienização, baixa atividade corrosiva, não são tóxicos, então isso garante a saúde do colaborador, tem de permanecer nas superfícies, precisa ser enxaguado, né? Tem uma atividade muito boa, principalmente em bactérias grãs, tá? Então, os métodos de limpezas é outro fator importante no sucesso da sua higienização, né, e para trazer um resultado satisfatório. E a gente tem alguns métodos que a gente pode utilizar. Limpeza a seco ou uma limpeza úmida. Então, se eu trabalho no moinho, eu não vou trabalhar com uma limpeza com água. Imagina, eu estou ali, entre uma etapa a outra, eu jogo água. Já era, já era. Como é que eu vou passar outro produto? Ah, vou fazer uma limpeza a seco, certo? Uma limpeza manual, como descrito aí na foto, que você viu aí na foto o operador limpando manualmente, por imersão nas fotos onde aí na outra foto coloca todos os utensílios submersos numa solução, né? Eu posso trabalhar por jato, posso trabalhar por equipamentos de jato com baixa pressão, eu posso trabalhar por máquinas com alta pressão, eu posso trabalhar com nebulização, eu posso trabalhar com automização, eu posso trabalhar de forma de SIP. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter POPs de higienizações com registro das áreas, a frequência, quais são os métodos que eu utilizo, o detergente, o sanitizante, qual é a superfície que eu estou limpando. Tudo isso tem que estar descrito no POP de higienização. Qual é a frequência que eu preciso fazer, quem é o responsável por fazer, formas de monitoramento e formas de verificação. E eu tenho que ver formas de verificações que me trazem eficácia, que é o teste de ATP, o SWAB, inspeção visual. Então, eu tenho que fazer formas de verificar esse monitoramento. Não adianta eu só olhar a planilha se está preenchida ou não. Então, qualquer coisa, eu só boto lá, o manipulador bota lá que fez, mas eu preciso verificar se realmente foi eficaz. Até para ver se esse POP precisa passar por uma revisão. Até para ver se o funcionário está fazendo correto. Ah, o POP não precisa passar por revisão e o operador está fazendo de forma correta. Então, eu preciso fazer uma reciclagem. Eu preciso treinar esse colaborador. Então, eu preciso fazer essa verificação para eu identificar quais são as ações corretivas e estar fazendo uma melhoria contínua dentro do meu processo. Rastreabilidade. A rastreabilidade ela tem por objetivo estabelecer um código único para cada lote, que irá acompanhar o alimento por toda a sua cadeia produtiva. Então, esse código ele pode combinar letra, número, etiqueta, vai ficar a critério de cada estabelecimento. Não é, não, não tem na legislação como que você tem que fazer o seu lote. O lote é você que faz. Então, só que você pode combinar letra, número. Então, eu posso colocar máquina 1, o horário. Então, vou botar M1, T2, dia 1, 2, 3. Então, eu estou dizendo que eu passei esse produto na máquina 1, no turno 2, no dia tal. É a minha forma de controlar. Só que tem que ser uma combinação de uma forma que você consiga identificar toda a etapa do alimento. Toda a etapa do alimento, aonde ele passou. Essa etiqueta pode conter, na verdade, né, um QR Code, aonde a gente coloca esse QR Code e ele vai informar toda a rastreabilidade do produto, né. Então, definindo a rastreabilidade, é um conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo da sua cadeia produtiva, mediante a dados e registros de informação. Então, é da origem, desde o produtor
até o consumidor. Então eu sei quando que eu recebi, qual foi o fornecedor que me entregou, qual o lote que ele me entregou, o dia que ele me entregou, a temperatura que ele me entregou, para onde que foi, aonde que foi guardado, aonde foi armazenado, qual fila que foi, qual a temperatura que estava, se qual a umidade que estava, o meu armazém. Depois disso, qual o dia que ele entrou na produção, qual manipulador que fez a manipulação dele, qual maquinário que passou ele, qual foi, o turno, eu sei aonde que qual máquina que ele foi invasado, qual operador que invasou ele, qual era os parâmetros da máquina, quais foram os parâmetros vistos, quais foram os PCCs controlados, eh, o tempo que ele ficou guardado dentro da câmera, se for um produto congelado, a temperatura dessa câmera, qual foi o transporte, a forma que foi transportado, qual foi o carro transportado, a temperatura desse carro, para qual local que ele foi e aonde que ele foi parar. Eu consigo ver tudo, de frente para trás, de trás para frente. Então, de acordo com a ISO, a rastreabilidade é a capacidade de trazer o histórico, a aplicação ou a localização de um item por meio de informação previamente registrada. Então, vou dar um exemplo. O meu fornecedor de frango, da coxinha, disse que está com salmonela. Eu preciso identificar aonde está a minha coxinha que eu fabriquei. Então eu vou localizar onde que está essa coxinha por meio de quê? Informações registradas. E, opa, o cliente ABC já comprou essa coxinha. Oi, a gente vai ligar, vai fazer sinal de fumaça, vai bater na porta do, do cliente, mas a gente vai ter que se comunicar e recolher esse produto. Então eu preciso ter todas as informações já previamente registradas. Então, a rastreabilidade, por definição da de FG, a rastreabilidade é a capacidade de acompanhar o movimento de frente adiante, através dos estágios específicos da cadeia produtiva, e rastrear a história para trás, né? Aplicar a localização do produto que está sendo considerado. Pelo Inmetro, ele define que a rastreabilidade é o processo que permite resgatar a origem do produto e todas as etapas adotadas sob o regime de produção integrada. Então, a gente tem acesso a onde, de tudo, né? A garantia de aderência, quem comprou, as validações do processo, como foi consumido, foram os padrões realizados, como foi produzidos, quais foram os limites, qual foram a eficiência e os controles, os indicadores, quem fez todas as informações desse produto. Então, o objetivo da rastreabilidade é a gente ter uma melhor administração da nossa cadeia produtiva, recolher os lotes em casos de incidência alimentar, atender os requisitos legais é obrigatório, toda a indústria é obrigatório ter rastreabilidade, porque em qualquer caso a gente consegue recolher. Então, a rastreabilidade e o recolhimento, a gente pode até fazer de forma preventiva, tá, gente? A gente tem uma cultura de olhar, o recolhimento de uma forma errada, né? O recolhimento a gente faz de forma preventiva, a gente está recolhendo, a gente verificou, identificou que aquele lote estava ruim, e de forma preventiva a gente está retirando do mercado, porque a gente não quer também atender os requisitos legais, mas a gente não quer correr riscos, tá? Então, atender os requisitos legais e demandas específicas para a comercialização, diferenciar o produto do mercado, aprimorar o controle de qualidade e associar o sistema de rastreabilidade com informação geográfica, permitindo a valorização da região, podendo ser utilizada como indicadores geográficos, denominações de origens dos produtos, né? A rastreabilidade a gente consegue, minha matéria-prima está vindo lá da Serra Canastra. Não posso utilizar, talvez, como o meu queijo, né? Utilizado é queijo canastra, não tipo canastra. Então, eu posso também fazer dessa forma. Então, a gente verifica que, como eu falei, a gente pode utilizar a rastreabilidade, ela tem que ser de frente para trás e de trás para frente. A rastreabilidade do consumo à origem, né, que a gente fala, é, downstream, né, que é de onde veio, como foi produzido, qual foram as matérias-primas que utilizou, com o objetivo de investigar os problemas. Tá? A gente vai investigar. A gente já teve problema, a gente tem que investigar onde que foi. Tá? A rastreabilidade da origem ao consumidor, upstream, para onde que foi. Permite, se necessário, refazer o recall. A gente entende da cadeia de frente para trás. Aonde que está isso? Onde que está esse produto? Para onde que foi? A gente tem uma facilidade de fazer esse recall, né? Então a gente consegue ver. Então, o objetivo, trás para frente, a gente identificar e investigar o problema. De frente para trás, né, no processo,
a gente consegue identificar para onde que foi. O controle de desperdício, quando a gente fala porque o desperdício é um custo invisível, né, ele vai corroer sempre a nossa margem de lucro. Então a gente já tem um custo de operação que vai envolver, né, compras de insumo, energia, mão de obra, água, equipamento, supervisão, perdas ao longo do processo, perdas que são inviáveis, né, algumas perdas a gente já considera. Então quando há desperdício, parte desse dinheiro que foi investido, ele não vai gerar retorno para a empresa. Então, seja o alimento jogado fora, uma sobra do prato, uma falha de processo, uma falha de uma máquina, uma quebra de um processo, a gente vai estar afetando o lucro da empresa, porque a empresa já pagou por esse insumo e ela não vai vender. Então, com isso, ela não vai ter margem, ela não vai rever esse dinheiro. Então, ela não vai aproveitar. Então, todo desperdício ele vai afetar diretamente na margem de. Então, elas são inversamente proporcional. Quanto maior o meu desperdício, menor vai ser a minha rentabilidade do meu negócio. 8 desperdícios aplicado no Lean dentro da nossa indústria, que a gente pode olhar, né? Por mais que a gente esteja falando de qualidade, eu tenha trazendo informações de engenharia de produção, a gente pode aplicar esses 8 desperdícios visando ter segurança dos alimentos. Quando eu falo de transporte, eu posso estar falando de contaminação cruzada. Isso vai me ajudar, né, eu definindo. Então, quanto mais transporte, mais desperdício que eu estou tendo de movimentações de pessoas, né? Mas eu também posso estar trazendo mais risco para o meu produto. Exemplo, eu passo um pallet dentro de um local aberto, né? Um pallet de matéria-prima. E aí eu estou sujeito a impurezas, a poeira, né, há alguns vestígios de pragas que eu possa ter nesse ambiente aberto, eu posso trazer para o meu ambiente de fábrica, né, para o meu local fabril, tem que ser um local estéril, tem que ser o lugar mais limpo possível. Então eu tenho todo um trabalho de higienização, toda uma etapa antes de entrar tem que lavar a bota, tem que ter todo o controle, e aí eu entro com uma palheta dentro da minha operação e passou por um lugar que não está tendo cuidado nenhum. Então, estou trazendo um risco, perigo. O inventário, né? Porque PVPS tem o risco de produto vencer, né? Então, preciso ter um inventário, preciso fazer um inventário, preciso saber o que tem dentro da minha empresa, preciso ter as coisas organizadas, preciso implementar os 5 S's, que está dentro da qualidade, que está dentro da ferramenta da qualidade, né? Com uma metodologia que vai ajudar a inventariar e vai evitar que eu tenha produto vencendo, eu consigo identificar visualmente, eu preciso saber o que eu preciso comprar, então o inventário ele ajuda. Movimentações desnecessárias, então vou ter cruzamento, evita na segurança dos alimentos, cruzamentos de atividades, né, fluxos, eh, cruzados, né, e aí eu tenho também desperdício de pessoas. Excesso de processamento, então processo muito produto, aumentando mais riscos microbiológicos, né. Os riscos que eu tenho numa peça de carne é diferente dos riscos que eu tenho numa carne moída, que vai ser diferente no hambúrguer. Não, porque eu estou fazendo muito processos. Excessos de produção, né, excessos de produção, então eu fiz muita produção, ficou muito produto parado, eu tenho uma temperatura de chão de fábrica não muito legal, esse produto está lá em muito tempo, exposto numa temperatura inadequada, numa umidade inadequada, então eu estou colocando esse produto em risco, né. Defeitos, né, produto fora do padrão, né, fora do que o cliente espera, afetando a expectativa do cliente. Espera muito grande, tempo, né, a gente sabe que é uma das barreiras microbiológicas, se a gente não tiver temperatura, quanto mais tempo se passa, mais o log exponencial de multiplicação microbiológica vai aumentando. E também o intelecto humano. Se eu não tenho uma equipe capacitada que entenda de segurança dos alimentos, eu estou trazendo um desperdício, eu estou trazendo risco. Então, não conformidade, você não trata se você não tratar a causa, o problema vai voltar.
Então eu tenho uma dor de cabeça, eu tô sentindo uma dor de cabeça. Eu vou e tomo um remédio. Amanhã eu tenho dor de cabeça de novo, eu tomo um remédio. Eu tenho dor de cabeça de novo, eu tomo um remédio. Passa. Mas eu tô tratando a causa? Não, porque tá voltando, tá recorrente. Eu não tô tratando a causa raiz. Qual é a causa raiz? Por que que esse problema está acontecendo? Então tem que ser investigado por que eu estou tendo esse problema dentro da minha cadeia produtiva. E não só ali pontualmente, vou corrigir, a temperatura está baixa, aumenta. Mas por que está baixando a temperatura? Será que esse equipamento está bom? A gente precisa achar a causa dos problemas. Quando se trata sintoma, continua o ciclo vicioso do desperdício. Como a gente pode diminuir esse desperdício? Através das ferramentas da qualidade, porque dados que vão virar decisões, vai ajudar a ter decisões, porque a gente não consegue gerenciar nada sem dados, e a qualidade ela não é uma sensação, é análise e ação. Então, para eu ter uma ação assertiva, eu preciso de dados. As principais ferramentas para otimização questão é 5 porquê, diagrama de Chikawa, que a gente fala que é 5 espinhas, diagramas de Pareto, que é 80-20, gráficos de Gutierrez, plano de ação 5W2H, 5PDCA. Também não vai entrar muito a fundo das ferramentas da qualidade, porque é um assunto muito amplo. Mas eu quero apresentar a vocês formas também, porque a gente está falando de qualidade e segurança da produção à legislação. E a ferramenta ajuda a gente a solucionar e prevenir e tratar a causa raiz. Indicadores operacionais, eles são métricas que medem o desempenho dos processos, vai permitir avaliar se as atividades são dentro dos padrões de qualidade e segurança dos alimentos estabelecidos, dentro dos limites que a gente colocou, né? Então, o objetivo é transformar esses dados diariamente em informação gerencial. A gente tem que verificar todos os dias, analisar nossos indicadores todos os dias, para a gente ter uma tomada de decisão mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente agir, menor vai ser o impacto. A gente precisa ter ações rápidas, mas também ações em cima de evidências, em cima de dados. Então, a função dos indicadores é monitorar a conformidade dos processos, identificar tendências e falhas recorrentes, avaliar a eficácia das ações corretivas e sustentar a melhoria contínua e a prevenção dos riscos. Por quê? Se eu identificar que está tendo uma tendência, eu tenho que verificar qual é a melhoria que eu posso fazer ali. Porque eu tô tendo uma frequência de tendência muito grande, eu estou usando a estatística ao meu favor, né? Eu estou verificando que, opa, eu estou tendo uma tendência exponencial, ela está crescendo ao longo do tempo, né? Eu vou ver no diagrama de dispersão que está aumentando. Então, opa, eu preciso olhar, eu preciso fazer uma melhoria ali. Então eu consigo, ter dados, eu consigo trabalhar esses dados, eu consigo já verificar aonde vai chegar com o tempo. Então se eu continuar hoje está 1, amanhã está 2, amanhã está 3. Opa, eu estou vendo que está crescendo. Daqui a tanto tempo vai chegar a X, e esse X já é preocupante para mim, já é muito risco, é muito perigo. Eu já vou ocasionar um perigo muito grande para o consumidor. Então, eu já consigo prevenir, eu consigo trabalhar de forma preventiva, tá? Então, é mais comuns que a gente vai ver de indicadores de qualidade e segurança, desvio, não conformidade, reclamações, produtividade, né, rendimento, retrabalho, desperdício, higiene, controle, tempo de higienização, frequências de falhas, de trocas. É bom ter esses indicadores. Aplicação dos indicadores operacionais, né? Etapas de definições de indicadores. Primeiro, a gente escolhe o que medir, né? Exemplos, pontos críticos, as etapas chaves dos processos. Eu vou verificar o que vai me ocasionar riscos, né? Definir os métodos de coleta, se vai ser planilha, vai ser software, vai ser por talvez inteligência artificial. Ah, meu equipamento ele já se comunica diretamente com o meu ERP, com o meu software. Então, ele já vai falar diretamente, eu já vou ver lá na gerência ou lá no painel, como que está a temperatura, como que está a vibração.
como que está a velocidade, eu consigo já ver se o equipamento ele já tiver essa inteligência, né, através de formulários preenchidos. Estabelecer metas realistas, né, metas que não trazem também risco à saúde do consumidor, baseado em histórico, baseado na legislação, sempre trabalhar com a legislação a seu favor, trabalhar embasados, a gente tem que trabalhar a gente que trabalha com qualidade e segurança dos alimentos, a gente tem que estar embasado em legislação. Então, por isso que é importante a gente saber todas as legislações, não todas, né, mas principalmente as legislações, os micro-organismos que afeta o produto que a gente trabalha. Então, se eu trabalho com pescado, eu preciso saber as legislações de pescado e eu preciso saber quais são os micro-organismos que pode afetar no pescado, tá? Para estabelecer metas realistas e métodos que não vai me trazer riscos, tá? Analisar resultado e gerar um plano de ação. E um exemplinho que eu fiz aí para vocês na tabela para vocês verificarem, né? Tipos de indicadores, o que vai medir, as metas sugeridas e a periodicidade que vai ser controlada. E para o uso estratégico, né, os indicadores são primordiais e essenciais. Porque ele vai direcionar treinamento e capacitação. Então, vou verificar, opa, está aumentando, quer dizer ali, ó, que BPF está diminuindo ali, eu vou fazer um treinamento em loco, vou fazer um tratamento com aquela equipe, vou fazer uma reciclagem. Ajustar POP, opa, tá errado o POP, tá errado o fluxo, tá errado a IT de trabalho. Comprovar também a eficiência do sistema de gestão e apresentar indicadores de desempenho em auditorias externas. Aí eu mostro para vocês Aí eu mostro para vocês a árvore de indicadores, né, aonde a raiz é o propósito que vai sustentar o seu negócio. O tronco é o planejamento estratégico, né, forte e claramente definido, precisa ser forte e claramente definido. Os processos são os galhos, que suporta a sua estratégia e vai conectar com o todo. E as folhas são os indicadores do KPIs, né? É o que vai capturar os dados, os insights, que vai alimentar todo o seu negócio. Então, a folha, né, como está a folha, vai dizer como que está o seu negócio. Se a folha não está boa, quer dizer que seu negócio não está indo bem. Então, a gente precisa controlar.